Terra. Após a divulgação de novas imagens do 8 de janeiro, cai o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, a primeira baixa do governo Lula. Vamos então diretamente para Brasília, que a Berenice Leite chega ao vivo com todos os detalhes desse caso para gente. Oi, Berenice, boa noite. Oi, Lívia, boa noite a você, ao Daniel, a todos que nos acompanham. E olha, são vários detalhes, 100 dias em um, foi tudo o que aconteceu ainda hoje à tarde. O general Gonçalves Dias pediu a exoneração do cargo de ministro do Gabinete de Segurança Institucional, responsável por fazer a segurança do Palácio do Planalto. Esse pedido de exoneração aconteceu após imagens que estavam sob sigilo terem sido divulgadas no dia de hoje. Inclusive, a Jovem Pan também teve acesso aí a essas imagens que mostram a atuação dos integrantes ali do GSI, inclusive o então ministro-chefe do GSI circulando ali no terceiro andar, né, próximo onde fica o gabinete do presidente da República, e nessas imagens isso ficou sendo durante todo o dia colocado em xeque a atuação do Gabinete de Segurança Institucional, né, tem imagens que mostram os manifestantes indicando a eles onde teria água. Nós podemos acompanhar aí durante todo o dia como repercutiu essas imagens. Inclusive, aqui na Câmara dos Deputados, justamente no dia de hoje, o ministro, então, né, Gonçalves Dias, teria que prestar esclarecimentos sobre a atuação do Gabinete de Segurança Institucional no dia 8 de janeiro. Mas em fator dessas imagens que vazaram, ele apresentou um atestado médico e acabou não comparecendo aqui nessa Comissão de Segurança Pública que convocou então o ministro. Após ele apresentar este atestado, a comissão achou por bem convocar o ministro, então, para vir na próxima quarta-feira. Mas agora, com essa situação dele ter pedido a exoneração do cargo, tudo muda aqui dentro do Congresso Nacional. Isso porque, pelo regimento, conversei com vários especialistas, inclusive pessoas da mesa aqui da Secretaria da Câmara dos Deputados, e disseram o seguinte: como ele não está mais no cargo, não tem como mais convocar ele para que ele preste esclarecimentos, pelo menos no âmbito da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Existem alguns parlamentares, inclusive, que eu conversei ainda hoje, que vão pedir junto à Procuradoria-Geral da República para que o general Gonçalves Dias, né, que pediu exoneração do cargo ainda hoje, um pedido de prisão preventiva, pois entendem que ele, assim como apresentou hoje um atestado e não compareceu na comissão, ele pode também tentar aí de alguma forma fugir de algum questionamento, né, de possíveis depoimentos que ele possa ser convocado. Então, entendem que é necessário a prisão preventiva e, como eu disse, isso deve ser protocolado na Procuradoria-Geral da República. São vários parlamentares, inclusive, que assinam esta petição. Bom, e por fim, a gente já tem a confirmação de quem fica no comando do GSI, pelo menos interinamente. A gente já conhece, o nome dele é Paulo Capelli. Para quem não se lembra, Paulo Capelli, ele é assessor no Ministério da Justiça, né, um dos principais homens de confiança do ministro Flávio Dino, e foi ele que coordenou durante o período em que o Distrito Federal estava sob intervenção federal. Quando o governador aqui do DF foi afastado, era ele que comandava a intervenção, então, a intervenção federal decretada pelo presidente Lula no mesmo dia da invasão. E uma última informação, e não menos importante, Lívia, é que já existe uma negociação, um projeto de lei que o deputado Marcelo Crivella pretende apresentar já ainda hoje, né, no sentido, o que propõe esse projeto de lei? Anistia para os manifestantes pacíficos no dia 8 de janeiro. Essa ideia, inclusive, tem o apoio do governo, que não quer a instalação da CPMI. É claro que, em virtude dessas novas imagens, a instalação da CPMI é um pedido que vem sendo reforçado principalmente no dia de hoje. Então, o governo apoia esse projeto de lei, apresentado, como eu disse, por Marcelo Crivella, que é do Republicanos, com o objetivo de enterrar a possível instalação da CPMI, uma espécie de moeda de troca. Mas é importante
importante destacar que isso também precisa ser combinado com o ministro do STF, o ministro que é relator do inquérito que investiga os atos no dia 8 de janeiro, Alexandre de Moraes. Lívia. Obrigada pelas informações, Berenice Leite. Bom trabalho para você aí em Brasília. Vamos então para a entrada do momento de opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Aqui conosco, Nelson Kobayashi. Kobayashi, boa noite a você, bem-vindo. Pois então, temos agora Ricardo Capelli, que é secretário executivo do Ministério da Justiça, ex-interventor lá em Brasília, assumindo interinamente o GSI. Depois desse pedido de demissão do general Gonçalves Dias, justamente por ter sido flagrado nessas imagens circulando no Palácio do Planalto, bem no dia dos ataques do dia 8 de janeiro, ele não pode mais ser convocado agora pela comissão, embora esse registro tenha sido feito. Mas será feito um pedido de prisão preventiva à Procuradoria-Geral da República. O que pode se concretizar nesses próximos dias em termos de punição? E há algum tipo de explicação plausível para essa presença naquele dia do ex-ministro no local, no Palácio do Planalto? Quem pode dar essa explicação é justamente o agora ex-ministro Gonçalves Dias. Primeiro, muito boa noite a você, Lívia, Daniel, toda a nossa audiência. Esse é o fato que mexeu com a República nesse dia 19 de abril, né? A presença do general Gonçalves Dias, que é ministro do GSI, né? O GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional e tem status de ministro no governo federal, ali passeando pelo local do Palácio do Planalto, que foi invadido no dia 8 de janeiro e sendo, de certa forma conivente, omisso em relação aos manifestantes que estavam ali. Não só ele, mas alguns outros integrantes do GSI também. Isso mexeu, claro, de imediato no Congresso Nacional, em especial com a necessidade da instalação da CPMI do dia 8 de janeiro, que havia perdido forças exatamente nas últimas semanas e em especial ontem com o adiamento da sessão do Congresso Nacional e que agora volta novamente à evidência, à discussão, ao debate público diante das necessidades de esclarecimentos a respeito da participação do GSI nos atos do dia 8. Mexeu também com o próprio governo federal, com o executivo, porque diante da repercussão houve um pedido de demissão do general Gonçalves Dias. A gente sabe que isso é um pedido de demissão depois de algumas conversas com o próprio presidente Lula. Provavelmente houve uma pressão do próprio presidente para que o ministro pedisse por sua conta a sua demissão. E agora a gente espera a reação do Poder Judiciário, porque pouco tem se falado nisso, mas essas imagens se tornaram públicas agora para o grande público, mas eram imagens que já estavam no inquérito que investiga os atos do dia 8. Então, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, o próprio ministro, relator do caso, Alexandre de Moraes, tiveram acesso a esses vídeos há muito tempo. E agora a gente vê uma outra omissão, não só a omissão do GSI, mas uma omissão da própria Procuradoria-Geral da República. Por que é que até agora não foi dado a devida atenção, não foi dada a devida atenção a essas imagens que indicam omissão do GSI? Tudo isso precisa ser muito bem explicado. São cenas agora dos próximos capítulos, dos próximos dias a gente vai acompanhar. Pois é, Nelson Kobayashi, e o novo comandante, ainda que de forma interina, Ricardo Capelli, se pronunciou nas redes sociais. Ele escreveu o seguinte: por determinação do presidente Lula, eu assumo interinamente o GSI com equilíbrio, firmeza e o compromisso de sempre com o Brasil. Agora, você falava justamente sobre o posicionamento do agora ex-ministro. Ele chegou a conceder uma entrevista a uma emissora de TV. Ele disse o seguinte, ele se justificou. Ele disse: eu entrei no palácio depois que o palácio foi invadido e estava retirando as pessoas para que houvesse a prisão no segundo pavimento. Claro que é muito estranho tudo isso, porque ele poderia ter dado justamente essa justificativa na sessão que ele não foi e poderia não ter pedido demissão, não ter pedido afastamento. Bastaria se justificar, talvez, em uma coletiva de imprensa. Bem, queria que rapidamente se analisasse essa justificativa do ex-ministro e também as expectativas para essa gestão interina de Ricardo Capelli. Pois é, se ele não tem culpa alguma, não há por que pedir demissão. Aliás, não há por que nem se ausentar
do comparecimento que teria hoje ao Congresso Nacional para prestar esclarecimentos, né? Mas não é só essa a omissão. As imagens materializam a omissão do GSI, mas há muitos outros indícios de omissão do Poder Executivo neste caso. A gente teve notícia amplamente divulgada na imprensa de que às vésperas do dia 8 houve uma dispensa de uma parte do efetivo da Guarda Presidencial, né, do Batalhão da Guarda Presidencial, que é vinculada ao Comando Militar do Planalto e que é vinculada também ao GSI. Tudo debaixo do mesmo guarda-chuva. A gente teve notícia de que a ABIN noticiou a 48 órgãos de segurança do governo federal, dentre os quais o GSI. Então, tudo isso entra no mesmo contexto agora que se materializa, se evidencia com as imagens. As imagens não são por si só um indício de omissão, elas complementam, elas são a cereja do bolo, vamos dizer assim, no que se tem por indícios de responsabilidade do Poder Executivo. O Capelli, que foi interventor da segurança do Distrito Federal nos primeiros dias depois do dia 8, é uma pessoa também de confiança do presidente Lula e que agora vai ficar à frente do GSI, provavelmente interinamente. A gente tem a expectativa de que algum general seja nomeado o comandante, o ministro do GSI. Isso é uma cultura, é uma tradição, mas ele vai certamente ficar agora no GSI até que a poeira abaixe e que isso não esteja mais na grande evidência diante do público.